E a ideia do Newton é algo que a gente está bem familiarizado, que ele diz o seguinte, que, né, a rapidez para o equilíbrio, né, a rapidez para que a temperatura chegue na temperatura ambiente, ela é proporcional à diferença. Olha, a palavra proporcional apareceu de novo. A diferença entre a temperatura no instante T, a temperatura no instante, e a temperatura ambiente. Então, eu tenho rapidez é o quê? Derivada. Tá? Essa derivada ela é proporcional a uma diferença. Tá? É o que está dito aqui, né? Então, a rapidez dt sobre t é proporcional a uma diferença. Então, não está mudando muito daquilo que a gente já viu, né? Bom, se é proporcional, então tem uma constante de proporcionalidade. Né? Então, a nossa equação diferencial está aqui, montadinha. Então, essa é a nossa lei de resfriamento de Newton. A rapidez, né? Vou ler de novo. A taxa de variação da temperatura ao longo do tempo, ou a rapidez com que a temperatura tende à temperatura ambiente, né? Que é, essa rapidez é simbolizada pela derivada, é proporcional, ou seja, igual a 1K, uma constante de proporcionalidade, é proporcional à diferença entre a temperatura no instante em que eu estou avaliando e a temperatura ambiente. Então, o que eu sei? A temperatura ambiente é fixa. Vamos supor, aí que entra aquelas coisas, né? Vamos supor que a temperatura ambiente seja fixa, que ela não varia. Tá? Que tanto faz eu estar às 12 horas, ao meio-dia, e à meia-noite, a temperatura é a mesma. Essa é uma limitação do problema. Tá? Então, supor que essa temperatura seja constante, você pode considerar ambientes com temperatura constante, por exemplo, geladeira. Né? Bom, então tá. O que acontece? A minha variável dependente é o t grande. Então, eu passo, aqui eu tenho t menos TA. TA é uma constante, sei lá, 20. Passou dividindo. O dt, de tempo, né, o tzinho, passa para o outro lado. Bom, separei as variáveis. Nenhuma novidade. Agora, eu vou integrar. Bom, na hora de integrar, o que eu vejo? Aqui é uma du sobre u, né? Se eu considerar meu u como t menos ta, né? Se eu considerar o u como t menos ta, o meu du vai ser dt. Melhor, dt grande. Porque fiz aqui uma bobagem. Tá? dt grande. Então, ficou dt grande. Então, aqui está o dt grande, aqui está meu du. Então, o que aconteceu? Está com du sobre u. Integral de du sobre u é ln do módulo de u, né? Lá do cálculo 2 a gente sabe disso. Ou seja, o ln de t menos ta. Então, isso aqui é um logaritmo. Né? kdt, ou melhor, a integral de kdt vai ficar kt mais c. Então, não mudou nada. Até agora estamos na mesma. Tá. Então, para isolar o t maiúsculo, né, o t grande, que é a minha variável dependente, o TA é minha constante, é a minha temperatura ambiente, esse T, eu vou precisar tirar isso do logaritmo. Para tirar isso do logaritmo, eu vou precisar, então, usar a definição de logaritmo. Então, aí eu vou ter a exponencial. Né? Então, tudo que está do meu lado direito vira um expoente. E dessa maneira, né, eu consigo isolar o meu T de temperatura. Bom,
Claro, né, seguindo também sempre as mesmas, aquilo que a gente já vem fazendo, ou seja, não, o procedimento é o mesmo, né? Ou seja, aqui eu tenho uma soma, né? Eu tenho E na KT mais C, então isso aqui é E na KT vezes E na C. Então, isso aqui, né, nós temos dessa maneira. Tá? Então, eu chamei de Q, né? Então, até agora não temos nenhuma nada diferente. Então, a nossa solução ou melhor, solução geral, né, com as constantes de integração, é essa aqui. Então, repara, eu passei esse T para o lado de cá, isolei a temperatura, então a temperatura a cada instante ela é dada por essa expressão. Aí nós precisamos determinar o Q. Isso aqui sai pela condição inicial, certo? E o K, que isso aqui sai... isso aqui sai por uma condição do problema. Tá. Só que aqui tem uma situação que eu tenho que chamar a atenção de vocês. Não sei porque não saiu esse detalhe. Esse é um detalhe que eu esqueci. Eu corrigi ele, mas eu não sei porque ele não apareceu aqui. Eu acho que eu não salvei direito. Que é o seguinte. Nós estamos trabalhando com um resfriamento. Né? Um detalhezinho bem pequenininho que eu esqueci de passar aqui, que eu tenho que voltar. Eu estou trabalhando com resfriamento. Se eu estou resfriando, o que está acontecendo? A temperatura está aumentando ou diminuindo? Ela está diminuindo. Ou seja, à medida que a temperatura desce, né? Ou seja, ela sai, sei lá, de 200 e vai para 20. Ela está diminuindo. Então, essa diminuição, essa proporcionalidade, ela é um decrescimento. Então, esse decrescimento ele tem que ser representado por uma constante K negativa. Por quê? Porque eu tenho uma derivada, né? Ou seja, essa derivada ela indica um decrescimento. Se a derivada indica um decrescimento, a derivada é negativa. Tá? Então, por isso que aparece o sinalzinho de menos. Então, vamos corrigir o sinalzinho de menos. Aqui vai o menos, aqui vai o menos, vai o menos. Aqui vai o menos, vai o menos. Vamos lá. Isso, inclusive, foi uma questão de ANAD, esse problema aqui. Tá. Uma coisa... Olha, gente, eu perdi tempo salvando. Eu vou ter que depois refazer. Eu vou corrigindo com vocês, mas eu lembro de ter corrigido isso. Tá. Por algum motivo eu esqueci de salvar, o computador me traiu. Bom, vamos adiante. Então, vamos resolver um problema. Quando um bolo é tirado do forno, a sua temperatura é de 300 Fahrenheit. 3 minutos depois, a temperatura é de 200. Quanto tempo levará para o bolo resfriar até sua temperatura ambiente de 70 graus Fahrenheit? Se a taxa de variação à temperatura é proporcional à diferença entre o tempo, entre a temperatura no instante T e a temperatura ambiente. Então tá. Vamos partir.
Vamos ver quanto tempo demora. Então, primeiro, aqui, o que está em vermelho, ele está descrevendo a equação diferencial, né? Que é com sinal negativo. Por que é um sinal negativo? Porque está decrescendo. Eu estou indo de 300 para 200 e depois para 70, ou seja, minha derivada decai. Dessa maneira, o que aconteceu? Se eu tenho essa equação diferencial, a resolução dela, que nós já tínhamos visto, continua a mesma coisa, né? Eu trago t menos ta para o meu lado esquerdo, integro. Do meu lado direito, eu vou ficar com menos kt mais c. Tranquilo, né? Menos, menos e menos. Ok. Né? Então, qual nós tínhamos ficado ali. Tá. Isso aqui é o que nós já tínhamos ali no problema da equação diferencial. Então, isso aqui, para qualquer problema de temperatura de Newton, é a mesma coisa. Tá? Isso que está em vermelho. Agora é que vem a especificidade de cada problema. Então, para nós simularmos a temperatura em cada tempo, né, nós vamos precisar ver as condições do problema. A resolução da equação diferencial é a mesma para todos os problemas. Tá. Então, o problema. Quando um bolo é tirado do forno, sua temperatura é de 300 Fahrenheit. Então, essa é a minha temperatura inicial. Inicialmente é 300. 3 minutos depois é 200. Então, o que é importante nós frisarmos aqui? Que essa informação aqui, ela vai ser útil para calcular o quê? Por quê? Porque é a condição inicial. O Q, a constante de integração, ela está sempre relacionada à condição inicial, ou seja, t de 0 é igual a 300. Ou seja, no instante 0 é igual a 300. A outra informação que ele dá, essa temperatura aqui, ele se refere a K. Que isso é uma propriedade do material, certo? Uma propriedade específica daquele material. Tá? Então ele já está dizendo lá num outro tempo essa temperatura. Então, ele está dizendo que no tempo 3, a temperatura é 200. Beleza. Então, tá. Então, dessa maneira, o que acontece? A minha temperatura ambiente é 70 Fahrenheit. Então, guardo ela. Tá. Agora, se eu tiro, no instante que eu tiro do forno, a minha temperatura, meu instante inicial, é 0, né? Então, T de 0 é igual a 300. Certo? Tá ali. Qual é a outra informação que falta? Falta a temperatura 3 minutos depois. 3 minutos depois, a minha temperatura é de 200. Tá? Então, está ali. Cada uma das informações do problema eu grifei e escrevi como a equação diferencial. Agora eu vou substituir essas informações aqui, né? Vou substituir essas informações na minha solução geral e vou determinar quem é o Q, quem é o K e obter a solução particular. Tá? Muito bom. Então, tá. Então, se eu sei todas essas informações, vamos adiante. Então, aquilo que eu já dizia antes, né? O K, ele depende do problema, da quantidade do problema, ou seja, ele vai depender disso aqui,
de t igual a 3 a 200. E o Q vai depender da condição inicial. Sempre vamos começar pela condição inicial, porque nós temos um t de zero, né? Ou seja, nós temos um zero. E um zero, muitas vezes, facilita a nossa vida, né? Porque vai fazer desaparecer alguém, né? Então, é o que acontece. Se eu pegar a condição inicial, né? Se eu pegar a condição inicial, então eu peguei a condição inicial, né? Então, tá. Então, no lugar, se eu pegar a condição inicial, no lugar do t, eu vou colocar 300. No lugar do t, do tempo, eu vou colocar o zero. Tá? O 70, aqui, como nós já tínhamos visto anteriormente, né, esse 70, ele corresponde à minha temperatura ambiente. Então, ele vai ir para o lugar da temperatura ambiente. Ele vem para cá, né? Vou botar da mesma corzinha. Gosto de abusar de cores, porque lá na FTech, geralmente, né? Vocês lembram que só tinha uma caneta preta e de vez em quando me aparecia uma vermelha. Então aqui eu tenho todas as cores que eu posso. Tá? Então, abuso. Beleza. Então eu descobri que, né, botei o 300 aqui, 70, que já é a temperatura ambiente. Então, o 70 passou negativo. Menos K vezes 0 vai ser 0, então vai ficar E na 0 é 1. Então, Q vezes 1 é Q. Então, meu Q é 230. Né? Sem nenhum mistério aqui. Tranquilo. Então, Q é 230. Já apareceu aqui o 230. Tá? Lembrando, é menos. Isso aqui eu tinha salvo, eu tinha feito só com positivo. Depois eu me dei conta e botei tudo para negativo, né? Mas eu acho que eu esqueci de salvar e fechei. Pois bem. Então tá, como é que eu vou determinar a condição? Como eu vou determinar o K? Eu vou pegar agora essa condição aqui, né? Vou pegar essa condição aqui. Então, eu vou pegar, no lugar do T de temperatura, eu vou colocar 200. E no lugar do T de tempo, eu vou colocar 3. Então, ficamos assim. 200 no lugar de T de temperatura, né? E 3 no lugar de T de tempo. Tá? Então, vai ficar 200 menos 70, 130. 230 é o valor do Q, né? Então, vai ficar 130 igual a 230 E na 3K. Então, como é que eu vou determinar o K? Vocês já viram que vai precisar passar um trabalhinho, né? 3K não, professor. O senhor não está arrumando para menos K? Sim, eu estou arrumando. Então, nós temos essa equaçãozinha para resolver. Dessa maneira, eu passo 230 para o meu lado esquerdo. Então, ficou 130 por 230. Faço a divisão. Quanto é que deu? Deu 0,5652. Né? Tomo o logaritmo. Opa. Tomo o logaritmo dos dois lados. Então, o logaritmo de 0,56 é menos, né? Isso a gente já tinha comentado na aula passada, né? Ou seja, um logaritmo pode ter um número negativo. A calculadora me deu isso. O menos 3K, que era o expoente, passa para frente pela propriedade dos log. Log de E é 1. E aí, nós temos esse resultado aqui. O K é este valor dividido por menos 3. E aí, é pegar a calculadora e fazer a continha. Você vê, gente, a gente está fazendo o mesmo problema. Tá? E aí, então... Ô, professor, fale. explica ali só para mim por que do logaritmo. Aonde?
Tá? Ali Na quarta linha? Isso, primeiro, segundo, terceiro. Isso aí, quarta linha. Tá, Porque do logaritmo dos dois lados. tá. Assim, não precisaria, poderíamos simplesmente pensar pela definição de exponencial e logaritmo. Mas eu acho mais prático explicar para você o seguinte: eu quero isolar e determinar o valor de k, e o meu valor de k é um expoente, certo? Então, eu tenho uma incógnita no expoente. Então, se essa minha incógnita está no expoente, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados da minha equação, certo? Por quê? Porque Sempre quando pôr aí sempre Isso, quando aplicar de um lado, tem que aplicar do outro também. exatamente. Não pode deixar de um lado, porque senão tu perde a igualdade. Para tu Entendi. manter a igualdade, tem que fazer de um lado e do outro. Entendi. Tá? E aí, o que acontece? Da propriedade dos logaritmos, né? Tu sabe que se eu tenho um a elevado a uma potência, dentro do log, eu tenho b vezes o log de a. Então, dessa forma, eu posso pegar isso aqui e jogar para frente, né? Por essa propriedade dos logs, certo? E aí, então, eu vou ficar com menos 3k vezes log de e. Aí, o meu log de e, eu sei que vale 1, certo? Então, por isso que ficou 1 aqui. E esse valor aqui, né, eu fui lá e calculei o logaritmo. Botei na calculadora, apertei o botãozinho e saiu isso aqui, certo? Ah, tranquilo. Entendi agora, obrigado. Ah, de nada. Tá. Beleza. Então, chegamos a esse resultado. Perfeitamente. Então, essa expressão aqui, ela vai simular, olha a palavra que o professor está usando, simular, isso é que equações diferenciais fazem, simular, quando vocês usam simuladores para simular vigas, circuitos e qualquer outra coisa, o que é que tem lá dentro? Uma equaçãozinha diferencial. Então, essa expressão aqui, ela está simulando a temperatura ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho algo desse tipo. Eu tenho T de temperatura e o T de, ou melhor, T de tempo e T de temperatura. E aí eu vou ter algo desse tipo. Já vamos fazer esse gráfico, mostrar o gráfico bonitinho aqui, porque eu sei que alguns, ele já está fazendo gráfico. Sei que às vezes gráfico, as pessoas têm medo, mas gráfico é uma coisa muito simples. Tá? Então tá ali, ó, fiz o gráfico. Se você fizer o gráfico, botei lá no GeoGebra, você repara o seguinte, olha só que coisa legal. Né? Ó, primeiro, aqui está o Professor, 2 e aqui está o 4. Fale? perguntinha, o sinal de menos veio da onde ali? Ficou na positivo, né? Não, o sinal continua sinal de menos. Tá tudo É de certo menos agora. mesmo? É? Tudo certo, tudo certo. Menos vezes menos dá mais. O que eu tenho? O que acontece? Vamos lá. O meu modelo é menos KT. Né? O meu modelo é menos KT. Ó. Sempre é menos KT. Tá vendo? Ó? Tudo é menos KT. Menos KT. Menos KT. Tá vendo ali? Ó? Sempre menos KT. Da onde que surgiu o sinal de menos? Porque eu já falei lá no começo. Da onde surgiu o sinal de menos? Porque isso aqui é um processo de decaimento. Porque eu tenho um processo de decaimento, a minha derivada ela tem que ser negativa. Tá? Não, Por isso tranquilo. que ela tem sinal de menos. E aí foi fazendo a continha, foi indo, foi indo. Quando eu fiz a divisão, menos que divide menos é um número positivo. Esse número positivo entrou aqui e continuou o sinal de menos, porque era menos K, né? Então, e se a gente olhar para o gráfico, o que nós vamos enxergar? Né? Nós vamos ver o seguinte, ó, tempo 2, aqui a escala está em números pares, eu tenho 2 e eu tenho 4. Então, o meu 3 está bem no meio, né? Então, aqui, ó, 2 e 4. Ó, bem no meio, em 3, qual é a temperatura? 200, né? Ele não passava 3 minutos e não chegava a 200? Fechadinho. Aonde é que começa o processo? Em 300? Quando ele tirou do forno, qual era a temperatura? 300. Então, ele começou em 300. 3 minutos depois, é 200.
O gráfico tem que fechar igual o problema foi dito. Senão, a gente passa a cabeça. Tá? Então, a gente vê que tudo tranquilo. Professor, uma coisa. Nós temos ali a temperatura ambiente, né, que são 70 graus, e a partir dela nós conseguimos a nossa constante, que é o 230. Isso. Tá? Se nada muda, né, e eu simplesmente vou pegando ali, beleza, eu só vou alterando a temperatura que sai do forno, coloco ali e vejo a temperatura que eu quero, tranquilo. Toda vez que alterar a temperatura ambiente, vai alterar toda a constante também. Mas a limitação do problema é qual? Melhor, a limitação do modelo. Esse modelo de Newton tem uma limitação. Qual é a limitação? Temperatura ambiente constante. Sim, sim. Mas se eu for efetuar um software, por exemplo, para controle de temperatura, eu tenho que ficar sempre levando em consideração a temperatura ambiente, porque ela vai ficar alterando todo o cálculo, toda a base de cálculo. Exatamente. Tá, beleza. Exatamente. Tá? A limitação do Newton é considerar uma temperatura ambiente constante. Isso funciona bem numa geladeira. Tá? Ali você consegue fazer uma simulação física bem interessante. Certo? Bom, então, a pergunta é, modelamos o problema, obtivemos a nossa solução particular, observamos o gráfico que fechou bonito, tudo certo. Agora, vamos... O que o problema está me perguntando? Né? O que o problema quer de mim? O problema quer saber quanto tempo levará para o bolo resfriar até a sua temperatura ambiente ser 70 graus. Até a temperatura ambiente 70. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber quanto vale T, né? Eu quero saber quanto vale o T. Né? Eu quero saber quanto vale o T para o T grande ser 70. E aí nós vamos ver uma outra limitação do nosso modelo. Né? O nosso modelo tem outra limitação. Qual é a outra limitação? Essa. Uma explosão. Né? Essa explosão aqui. Porque quando eu passo 70 para o meu lado esquerdo, vai ficar 70 menos 70. Vai ficar zero. Aí eu pergunto, quando um exponencial vai ser zero? Nunca. Esse exponencial aqui. Quando vai ser zero? Nunca. Nunca. Então, isso aqui é uma explosão nuclear. Ou seja, uma inconsistência. Ah, tá tudo errado, então. Não tá tudo errado. Tá tudo direitinho. É porque nós estamos trabalhando com um exponencial. Essa temperatura vai chegar na temperatura ambiente, sabe quando? Vai chegar um dia. Um dia ela chega lá. Lá onde? No infinito. Quando T for infinito, o bolo vai chegar à temperatura ambiente. Ah, mas isso não é prático. Concordo que não é prático. Porque o nosso modelo, ele é um modelo que tem limitações. É um modelo com muitas limitações da realidade, porque é um modelo muito simples. Certo? Então, como eu estou apresentando primeiramente um primeiro modelo que vocês estão vendo desse tipo de coisa, ele é um modelo simples. Claro que lá nas disciplinas mais específicas de massa e calor, essas coisas, aí vocês vão ver modelos mais sofisticados, mais robustos, que vão saber responder essas questões de forma sem ter esses furos. Então, isso é algo muito comum quando se está fazendo pesquisa em engenharia, é você saber adequar qual o modelo. Né? Então, o Henrique já viu ali, mas eu tenho a temperatura ambiente. Então, como eu vou adequar essa temperatura ambiente sendo variável? Né? Como eu vou suprir essa limitação no modelo? Então, são coisas que vão surgindo nos modelos e que tem que sendo melhorados eles para se adequar à realidade.
Então, nessa realidade que apresentou o modelo de Newton, que é o modelo mais simples que existe, a temperatura vai chegar a temperatura do bolo vai chegar na temperatura ambiente no infinito. Né? Ou seja, quando o T for ao infinito, eu vou ficar com 70, que é constante, sai para fora do limite, o 230 é constante, sai para fora do limite, eu vou ficar olhando apenas para o exponencial. Ora, conforme o T vai crescendo, o exponencial vai diminuindo, que é o que faz esse movimento desse gráfico, né? Então, esse limite vai para zero. Então, vai ficar 230 vezes zero, né? Ele vai chegar a 70 só no infinito. Boa pergunta, né? Boto lá nos itens os tempos e vamos lá. Quando ele vai chegar na temperatura ambiente? Só no infinito. Só a glória de Deus Pai. Tá? O que a gente leva de aprendizado dessa questão é não esperar o bolo ficar na temperatura ambiente, não comer antes. Não, tem que comer antes. Exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Bom, aqui eu achei um estudo sobre esse assunto e alguém fez um experimento físico, né? O que é um experimento físico? Existem experimentos. Alguém vai dizer, mas existe experimento que você já fez? Existe uma simulação numérica. Né? Você pode pegar e fazer uma simulação numérica e comparar com um experimento físico. Né? Isso dá certo? Dá. É mais barato? Sim. Se faz muito? Sim. Tá? Então, existem essas possibilidades de se fazer, né, experimentos físicos e comparar com simulações numéricas. Então, aqui é um caso. Foi um experimento, um relatório bem simples, que eu achei na internet, da Federal de Pelotas, em que ela faz? Né? Ela pega 25 ml de água, coloca em um ambiente, sei lá, uma geladeira, a 9 graus Celsius. Né? E aí, o que acontece? Ele observa o seguinte, que a temperatura de 11 graus Celsius a 240 segundos depois que ela iniciou, certo? Aqui tem uma limitação. Aqui ela não botou a temperatura ambiente. Agora que eu lembro desse problema. A temperatura ambiente aqui ela apareceu só depois, eu tive que catar ela. Ó, a temperatura ambiente era de 63. Ele pegou uma água fervendo. Tá? Vamos falar em cima. Deixa eu me perdi agora. Essa aqui é a minha temperatura ambiente. Vou botar no equation. Professor, volta no slide 39, ele só um segundo, por favor. Vamos lá. Então, nós estamos chegando ao finalzinho da live. Eu vou deixar vocês pensar nessa questão aqui. Que é o 39 aqui. Este? Valeu, professor, obrigado. Tá. Então, tá. Então, aqui ele pegou uma água... Não, essa aqui é a temperatura inicial. Peraí, só deixa eu voltar. Temperatura ambiente, tá certo. Não, isso aqui é a temperatura inicial, desculpa. Bem que eu avisei. Tá, então assim, a ideia aqui desse problema é o seguinte, então dada esse cara aqui, ele foi lá, ele pegou 25 ml de água, que ele aqueceu até essa temperatura, e nessa temperatura aqui no instante zero, né, a temperatura no instante zero, ele colocou um refrigerador, e ele observou que a temperatura
no instante 240 era 11, sendo que a temperatura inicial era de 63, certo? Bom, então essa aqui é a minha temperatura inicial. Então a ideia aqui é vocês, então, vão... Né, a ideia aqui inicial é determinar quanto tempo, melhor, simular, né, a ideia aqui é obter a expressão que simula a evolução da temperatura. Então, a ideia desse problema é essa. Então, obter, né, essa expressão. Para isso, a gente vai ter que fazer a integração, né, e obter a expressão. Tal qual a gente fez no exemplo anterior, certo? Então, essa é a nossa... Se é o nosso, né, trabalho do intervalo. Então, nesse intervalo, vamos, então, pensar um pouco nisso, vamos, então, obter essa expressão. É tudo igual que a gente fez anteriormente, certo? Não tem grande mistério. Mas agora é hora de botar a mão na massa e tentar praticar, certo? Então, 20 minutinhos para o prof beber uma água e 20 minutinhos para vocês tentarem resolver esse problema. Até daqui a pouco. Deixa eu trocar aqui. Bom, então, nós tínhamos isso aqui, né? Nós tínhamos essa simulação, né? Nós temos um copo, né? Uma quantidade de água que foi deixada dentro de um refrigerador. Inicialmente ele estava com 63,88 e 240 segundos depois ele estava com 11, né? Um refrigerador ultra. Bom, então tá. Então o que acontece? Nosso modelo de resolução é esse aqui, né? Que a taxa de variação da temperatura é proporcional à diferença. Bom, faço a integração do modelo, né? Isso aqui a gente já está acostumado, né? Como fazer, tá? Tarará, tarará. Então, para determinar o que, a constante de integração, nós vamos, então, considerar o tempo igual a zero e a temperatura 63. Então, colocando 63 no lugar do T, tendo em vista que a temperatura ambiente é 9, nós estamos colocando um refrigerador ultra, né? 9. E aí, então, o que acontece? Né? Eu coloco no lugar do T de tempo o zero, eu vou ter, então, o exponencial vai ser 1, portanto, o meu Q é 54,88. Pois bem, descobri quanto vale o Q. Falta descobrir quanto vale o K. Para determinar o K, nós vamos ter que usar essa condição, que no tempo 240, a minha temperatura é 11. Desta maneira, eu coloco no lugar de T de temperatura o 11, no lugar de T de tempo, eu boto o 240. Bom, então passo o 9 para o outro lado, aí eu vou ter menos 240, vou ficar com 2,51 igual a 54,88 vezes E. Isolo E, e aí o que eu faço? Poderia ter resolvido a divisão aqui, não vai mudar muita coisa, não vai mudar absolutamente nada. Tá? Poderia ter feito a divisão e tomado o logaritmo, mas aí eu botei o logaritmo dos dois lados antes de tomar a divisão. Não muda nada. Então, novamente, porque eu usei o logaritmo para resolver o problema exponencial, ou seja, eu tenho uma incógnita no expoente, então para descobrir qual é a incógnita que está no expoente, eu vou precisar de um logaritmo. Então, eu uso logaritmo dos dois lados, porque pela propriedade do log, a minha incógnita no expoente, ela vem para frente.
Então, ficou menos 240 vezes log de E. Né? Log de E é 1. E aí, então, eu vou ficar com... ali eu fiz a divisão, 2,5 dividido por 54, né? Que dá um número negativo. E aí, então, eu passo eu isolo o K, e descubro que o K vale 0,01285. Certo? Pois bem, tá ali. Então, fiz todo o processo e descobri quanto vale o K. O que o K me diz? O K é uma constante do material. Né? Aquele material, esse K representativo. Certo. Então, a minha solução geral, melhor, minha solução particular, que ela está particularizada para aquele tempo, para todas as condições que foram apresentadas no problema, é essa que é apresentada aqui. Então, esta é a solução particularizada. Tá? Então, a pergunta do problema era exatamente isso aqui. Tá? Quem é isso? Qual a expressão que modela esse fenômeno? Essa. Tá? Então, a ideia aqui, né, como eu achei isso aqui um trabalhinho, acho que era uma... Não sei se era uma iniciação científica, eu não vi direito, era um artigozinho bem simples, né? Onde ele tinha dados experimentais, ou seja, alguém foi lá medir, ou alguém deixou alguma coisa que media, né, dentro desse ambiente, e aí, então o que a gente pode fazer? Comparar o valor experimental com o valor calculado. Então, esse aqui, o T, é o valor simulado, e o T experimental é o valor observado, né? Então, aqui eu fiz a comparação, né? Coloquei fiz os dois gráficos, um em cima do outro, para a gente ver que dentro dessa situação aqui, claro, dentro de uma situação muito bem controlada, né? Nós tivemos uma similaridade muito grande, tendo em vista que o nosso modelo realmente apresenta limitações. Ele vai começar a ter erros maiores conforme ele vai se aproximando da temperatura ambiente, né? Porque na prática, né, vamos dizer assim, na vida real, essa temperatura vai para a temperatura ambiente, mas no modelo, por ele ser um modelo extremamente limitado, ele vai apresentar sempre um errinho maior aqui. Aqui no finalzinho ele vai começar a apresentar erros maiores. Tá? Por causa da limitação do problema. E aí, de novo, existem modelos muito melhores, com equações diferenciais muito mais sofisticadas, que vão resolver esses problemas. Certo? Então, esse aqui é um modelo de comparação bem interessante, né, que tento trazer um pouco para vocês esse tipo de realidade que ocorre muito por aí, principalmente na área de hidráulica, né, que é da onde também eu saí, onde você tem experimentação física e experimentação numérica, e as duas são similares, né? Bom, então esse é um problema do resfriamento de Newton, é um problema exponencial, que nós vimos como era lá na população, mesmo problema exponencial, e não mudou muito, né? A única coisa que o Newton, o resfriamento de Newton apresentou, porque nós temos uma temperatura ambiente, que é uma temperatura constante, e é isso.